Gente, hoje é sexta-feira, 7 horas da noite, então a nossa live é uma live happy hour. Eu vou abrir uma cervejinha que é sem álcool. E hoje a gente vai estar aqui com a Van maravilhosa, falando sobre aprendizagem, desenvolvimento. A gente tem muitas seguidoras e amigas em comum, né, Van? Muitas. É porque eu falo muito de ti no meu Instagram. Eu também. Eu fico o tempo todo falando. Quem acompanhou a nossa trajetória sabe de todas as questões motoras que o Bu teve, né? Então, quando as pessoas me dizem, mas como que tu fez? Mas quem que te ajudou? Aí eu sempre, a Pamela, sempre te indiquei. Ô, Van, sabe o que eu ia pedir? Dá uma resumida no no Gu, né? Quem é o Gu, quem é você, o que você faz. Tá. Porque pode ser que algumas pessoas ainda não te conheçam. E, gente, pode perguntar, porque a Van é maravilhosa, vai responder todas as questões, ela vai se apresentar para vocês. Tá. Então, eu sou a Vanessa, mais conhecida como mãe do Gu. O Gu é mais famoso que eu. Eu sou psicopedagoga, já era há muitos anos trabalhando em sala de recursos multifuncional em escola. E quando eu tive meu segundo filho, ele veio no espectro autista. Eu já trabalhava com educação especial, mas é aquela coisa, eu gostava de ser o mestrado e o doutorado. Então, aí a gente começou as intervenções logo cedo. E comprovadamente, acho que eu nunca cheguei a te falar isso, né, Pamela? Mas comprovadamente em exames apareceu hipotonia muscular. Eu estava mexendo numa documentação dele, assim, de pequeno, e aí eu achei o exame, que até consultei com a doutora Camila Milagres há uns dias atrás, e eu estava relembrando as coisas e pensando assim, que dos 6 meses de vida ele não sustentava o pescoço, era uma hipotonia bem importante, assim, sabe? Com, sei lá, 9 meses que ele foi sentar, caminhou com 1 ano e 3 meses, era tudo... A parte motora dele, acho que de tudo sempre foi o que era muito, saltava muito aos olhos de todo mundo, né? Parecia aquela criança meio boneco de Olinda, assim, ele passava meio que esbarrando nas coisas, sabe? E até então era isso que ficava muito evidente. Aí com 1 ano e meio, ele tinha muitos atrasos, mas com 1 ano e meio fechamos o diagnóstico. E aí... Fechou cedo, né, o diagnóstico? Com 1 ano e meio, né? Foi cedo. Com 1 ano e 7 meses, mas também porque aquela história, né? Eu fui no neuro, aí o neuro, não, vamos esperar. Eu falei, não, nós não vamos esperar. Porque... aí eu fiz assim, puxei um pergaminho. Ó, por causa ele anda na ponta do pé, ele não sei o quê, ele não interage, ele não aponta. Eu botei o neuro contra a parede. Aí ele, não, então tá bom. Aí foi 84. Eu falei, então... Claro, e na hora me deu aquele alívio, assim, tá, tipo, era isso mesmo. Eu sabia que era, mas era isso. Mas aí depois começa, né, a batalha. E aí eu meio que nem vi luta, assim. Eu fui, tipo, eu já trabalho com isso, então agora vou comer tudo que disser sobre autismo, que eu quero devorar isso. E aí fui me especializando, fiz psicomotricidade e tal. Só que o que eu percebia, Pamela, assim, ó, por mais que eu conseguisse contato visual ou imitação, algumas coisas, mas eu via que tudo estava impactando no motor dele. Tudo. Tudo travava nesse motor, né? Até para imitar, assim, sabe? Era uma imitação assim, dá tchau, Gustavo. Sabe? Era uma coisa muito fora, assim. Era um tchau bem molengão, assim. Aí, gente, ele não tem controle motor nem para segurar o pulso, sabe? Tudo assim, sim e não para ele era um movimento assim. Eu lembro nitidamente com 4 anos e meio, eu ensinando sim para ele fazer assim, Pamela. Ele balançava a cabeça para frente como se quisesse fazer o movimento, mas não ter o controle, sabe? Sim. E eu dizia, gente, o sim, eu pensava assim, é difícil para ele. Então eu pensava assim, E daí até nessa comunicação, né? A importância da organização motora para a comunicação não verbal, né? Exato, Por isso que eu falei assim, gente, para tudo. Eu falei, não adianta eu querer fazer linguagem receptiva, linguagem expressiva, se até para apontar ele precisa ter controle motor. Sabe como que ele usava o tablet? Com joguinhos pedagógicos, aqui tá o tablet. Ele não sabia nem que ele tinha o dedo indicador. Então ele fazia assim, ele ficava com a mão totalmente aberta e arrastava o ícone assim com esse dedo, porque ele não sabia fazer isso aqui, ó. Ele não tinha nem isso, assim, de motor. Esse planejamento básico, né? Básico. É isso que eu falo, que às vezes você pega naquela questão assim, vamos ensinar a apontar.
Mas ele não tem um mínimo de um planejamento motor para entender o que é esse movimento, nada. né? Ele sabia as letras, coisas muito mais assim. Já com 2 anos e 7 meses eu lembro disso. Ele sabia parear todas as letras e tal, mas ele queria arrastar o ícone, ele não sabia. E um dia ele percebeu que com a mão aberta, assim, escancarada, ele conseguia com esse dedo. E ele arrastava os ícones assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, essa criança precisa urgente da parte motora. E aí foi onde eu até contei a minha história no Instagram na época, deixei lá no destaque, porque foi onde eu parei tudo. Sim. Comecei a seguir e falei, gente, eu preciso intervir na parte motora. Aí me formei em psicomotricidade, mas primeiro eu te chamei lá no Rio Grande do Sul, foi onde tu fez uma avaliação e tal. Aí eu falei assim, eu lembro até hoje, Pamela, ele é muito difícil de trabalhar. E aí se eu dissesse, Ivan, ele é a coisa mais boa, assim, ele é receptivo, Não, ele era maravilhoso, Gu, ele é muito aberto. Muito Você sabe, aberto. isso que eu falava do Gu, né? Eu sempre falo isso pra Vanessa. Eu acho que a Vanessa, ela teve um cuidado tão grande para ensinar o que o Gu precisava aprender em cada fase, né? Então, ela sendo mãe, sendo psicopedagoga e conseguindo, e entendendo que o movimento era importante, o Gu é uma criança tão tranquila, apesar quando eu digo assim, apesar das dificuldades, né? Ele tinha tudo para ter um comportamento inadequado, porque ele tem uma desorganização motora, uma desorganização na comunicação. E ele, gente, é um gentleman, é a coisa mais fofa do planeta Terra. A Vanessa vai no restaurante com ele, quando eu fui para Criciúma, né? A gente sentava, ela falava, Gu, agora nós vamos esperar a comer. E ele bonitinho, esperando, organizadinho, porque você via que tinha todo o suporte emocional que ele precisava, junto com o suporte motor que você trabalhou. Cara, é a coisa mais linda. E assim, Pamela, é isso que eu falo para as mães, ele não tá na ponta leve, nem na ponta moderada, assim. Hoje ele até tá saindo do moderado, do severo, indo pro moderado, porque ele alcançou algumas coisas de linguagem e tal, ele se vira na alfabetização, né? Mas assim, quando tu conheceu ele era ainda bem severo, né? Ele não tinha nem repertório de linguagem, nada. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu fui pro Rio Grande, ele tinha muita dificuldade porque ele gostava muito de tablet ainda, né? E a gente estava fazendo ele ter vontade de se movimentar, lembra? Se engajar no movimento, criar gosto por se movimentar, né? Ele não tinha nem interesse, assim, interagir com outro. E também por uma questão depois eu fui percebendo, porque tudo motor para ele era muito difícil. Chutar, exato, arremessar. Então, assim, eu convidava ele, assim, era como se eu estivesse convidando ele para uma prova de álgebra toda vez, sabe? Ele ia assim, tipo... Ai, meu Deus, né? Tipo assim, que coisa, vem ela me pedir uma coisa que eu não sei fazer. E era muito difícil mesmo. E aí tu falou assim, a questão dele não é comportamento, vamos intervir, ele precisa de ritmo, ele precisa de tal movimento, ele precisa saltar. E eu lembro que tu me perguntou, ele salta? E eu, não. Ele vai não sei o quê? Não. Não. Tudo era não. A parte motor dele era tudo não. E, bom, foi quando a gente também começou a trabalhar mais o acessar, né? E a gente começou a trabalhar o acessar bastante também. Porque que foi isso, assim. Aí tu foi me dando assessoria. E aí eu dizia, Pamela, ele consegui fazer ele saltar com os 2 pés no chão. Pamela, eu consegui não sei o quê, sabe? E claro, ele avançou muito, né? Do menino que a gente tinha lá atrás para o menino que a gente tem hoje, que anda de bicicleta sem rodinha, que chuta, que arremessa, é outra criança. E aí, o que eu notei? Que na verdade era isso mesmo, assim, o grande quebra-cabeça que faltava no autismo do Gu era a parte motora, porque resolveu. O quanto isso ajuda, né, Van? O quanto acho que demora, às vezes, demorou, acho que agora tá mais aberto, mas quando demorou para as pessoas entenderem o quanto o movimento é parte primordial no desenvolvimento da criança com autismo, né? O quanto isso impacta na resposta cognitiva e de aprendizagem, né? Você que é psicopedagoga, trabalha com seu filho, trabalha com outras crianças, acho que tenho esse olhar, né? Muito assim, ó, Pamela, era a peça que faltava no quebra-cabeça, que não se encaixavam as coisas, sabe? Não tinha imitação direito, não vinha... E mesmo ele amando letras, né? E ele amando letras. Não vinha linguagem expressiva, tu via nitidamente que ele queria se comunicar, mas não vinha muita coisa, faltava, assim. E aí, quando a gente foi resolvendo o motor, as coisas começaram a aflorar. Parece que até cognitivamente ele foi dando uns estalos, assim, sabe?
E aí foi isso, assim, foi resolvendo as coisas. Aí, claro, Pamela, muita coisa ficou para trás, obviamente, assim, o Gustavo tem problema, e não é à toa que ele tem apraxia severa, ele tem problema sério com ritmo, por exemplo, ele não consegue, tudo que é sincronizado, que ele tem que seguir uma sequência rítmica. Dissociar movimento, ele também tem essa dificuldade de dissociar movimento? Sim, sim, tu vê que muita coisa ele ainda planeja, sabe? Tu tem que dizer assim, chuta! Quando a gente diz chuta, ele faz uma coisa meio com a mão e daqui a pouco ele lembra que é com o pé. Mas tu vê nitidamente aquele carregando do computador, assim, sabe? Então ele tem a apraxia severa ainda, isso, e o ritmo impacta na fala dele, porque pode ver que ele fala fazendo, como que diz, quebrando as sílabas, né? Ele fala melancia, porque ele não consegue ter nenhum ritmo nem na fala. Então, só que são coisas que é orgânica e que faz parte do autismo severo e moderado dele, mas que assim muita coisa deu para resolver e que impactou em todo o resto. Aí quando E as como mães... um movimento também que eu vejo, agora que eu lembrei uma coisa, quando eu fui aí para Criciúma, a gente estava querendo usar essa comunicação dele, inclusive da escrita. Isso, Você lembra que a gente estava na sala e daí a gente falou, isso. vamos usar o movimento para ele ir até o caminho, escrever o que ele quer, né? E Uhum. daí ele tinha que levar até você para escrever o quanto o movimento pode auxiliar na escrita, que auxilia na Sim. comunicação, que uma coisa vai buscando a outra, né? Sim, Pamela, e assim, ó, as mães me procuram muito hoje para falar isso. Ai, mãe, eu queria que ele escrevesse. Mas aí eu começo a ver a criança, porque eu dou supervisão hoje na parte pedagógica, a parte da alfabetização, mas eu começo a ver criança, E tem de tanto. homeschooling também, né, Van? Você dá. Eu tenho eu tenho, Gente, vocês precisam procurar, Van. Essa parte pedagógica, homeschooling, ela é sensacional. Eu indico você para todo mundo. aqui é recíproco, porque aí quando diz assim, tá, mas quem que eu vou procurar? Eu falei, gente, tá O aqui. meu negócio é assim, ó, quando a criança vem comigo, gente, e eu tô vendo o movimento, beleza. O movimento tá indo, e daí eu vejo que a questão da criança começa a vir, começa a bater na aprendizagem, eu falo, olha, procura a Vanessa, porque a Vanessa vai te dar um suporte de ajudar na parte de escrita, de fazer a própria atividade de aprendizagem, né? Porque às vezes Aham, as mães vêm também pra gente com a demanda, acho que talvez era isso que você também ia falar, da isso, demanda do sentar, do isso. escrever, do se conectar com a aprendizagem ali, mas às vezes tem uma coisinha ali atrás que precisa ainda ser trabalhada, né? Uma coisona. Porque a criança não se sabe assim, nem localizou o corpo no espaço ainda. Então eu brinco com as mães, gente, elas não têm noção muitas vezes, até os profissionais, nem vou longe, não digo nem as mães, os profissionais até de outras áreas. Às vezes assim, ele não senta, então vamos trabalhar o sentar. Não é o sentar, não é o movimento do sentar. A questão de tônus de corpo mesmo, porque para tu estar Controle do seu corpo. Será que ele tem a noção do corpo dele? Né? exatamente É para atrás, né? estar Não é sentado, comportamento, né? exato. Não é que ele não sente o que ele não quer, mas ele nem sabe que tem um corpo ali que tem que ficar sentado, muitas Isso, vezes, e né? força, né, Pamela? Força de abdômen, porque a gente acha que é tudo, né? Mas não, é força no abdômen, controle de pescoço, porque a atividade está aqui embaixo, controle de motor de punho, né? A gente vê quantas crianças escrevendo com esse cotovelo lá no ar, né? Porque não sabe nem acomodar. Então Organizar, né? é tanta coisa envolvida que eu digo, não, para só um pouquinho. Para chegar aqui, ó, tem que ter muito aqui, ó. Tem que ter muito motor amplo primeiro, sabe? E aí nessas Sim. horas que eu te digo, ó, gente, dá uma procuradinha na Pamela. Porque às vezes a gente olha só para lição, né? Então, eu quero que meu filho pinte, eu quero que meu filho comece a desenhar, né? Enfim. E às vezes você vai olhar, a criança não tem nem a base, né? Para começar a entender o que é um desenho. Então, ela não tem Exato, consciência do corpo dela, ela não tem exato, consciência desse movimento que ela está fazendo, porque tem criança que corre, tem criança que pula, mas que não sabe nem que está correndo nem que está pulando, né? Porque exato. não, é um estímulo que vem e que nem ela percebe que o corpo está fazendo, né? Exato. E assim, Pamela, isso é muito característico da praxia, se tu parar para notar. O Gustavo hoje estava brincando assim, ó, na sala, com a língua. Aí eu ainda falei assim para meu marido, só repara. Gustavo, ele estava fazendo espontaneamente. Gustavo, faz assim, ó. Pamela, ele fez bem assim, ó. Só porque eu pedi para planejar.
É, exatamente. Entendeu? Espontaneamente a criança sobe 10 coisas. É que ela nem ela percebe, né? Agora manda fazer Não, consciente, né? não, porque aí mandou planejar, peraí, qual é a parte? Entendeu? Então, assim, às vezes é Exato. isso, a criança tá lá, a mãe diz assim, não, salta. Aí eu digo, então tá, Pula, ele manda. pula o dia todo, né? Aham, mas não percebe, a criança sabe, entendeu? É. Aí, então tá, me manda um vídeo dele saltando. Aí eu tô vendo lá a mãe passando mal trabalho, dando a mão com a mão. Vai, fulano, salta! Vai. Aí eu começo a ver a mãe, ai, eu não sei, zoada. Eu não sei o que aconteceu, ele não saltou. Eu digo, porque ele teve que planejar, é diferente. Então, assim, Até a questão do arremessar, né? Por exemplo, a gente fala assim, qual que é a importância do aprender a arremessar? Quando eu começo a arremessar, eu faço um movimento, né? Eu arremesso. Meu filho joga tudo, tá? Mas ele arremessa consciente. Se eu peço para ele jogar a bolinha dentro de um cesto, ele joga? Ele não joga, mas eu quero que você trabalhe, por exemplo, a coordenação motora fina, que ele ligue pontos. Mas isso é uma base, por exemplo, para ele ligar ponto. Por quê? Eu tô jogando uma bolinha de um ponto para outro ponto. exato. Ele tem que entender esse movimento no corpo dele para depois ele entender o significado, para depois ele conseguir, inclusive, fazer isso no papel. Exatamente. Né? Exatamente. É que nem agora, a segunda-feira eu também vou começar um curso de adaptação de atividades no Telegram Nova Turma. E aí eu falo do circular. E aí as mães dizem assim, meu filho não circula, meu filho não circula. E aí eu começo, elas começam a falar as coisas, dá pra ver nitidamente. A criança, ela não sabe que ela tem aquela linha mediana no corpo, ela não faz o movimento cruzado. Não consegue. O círculo, ele invade todas as partes, né? Todas as lateralidades. Tem que fazer todo o movimento. E atinge, né? E aciona. É que assim, quando a gente fala circular, pra gente é muito fácil, né? Na nossa cabeça. É muito automático. É óbvio pra nós, né? Mas o círculo, cada hora que você vai para um lado do seu corpo, você tá acionando uma parte diferente do seu cérebro, né? Quando você tá pra cá, tá acionando aqui tá acionando aqui. Então, em um círculo, você aciona as quatro partes ali do cérebro, né? Exato. É isso mesmo. E aí, então, quando as mães falam assim pra mim, mas não, será que é isso? Porque parece uma coisa tão simples, né, Pamela? Parece assim, duvido que seja isso. Aí eu começo a rir. Faz uma brincadeira, bota uma cor aqui e uma cor aqui e faz a criança fazer um movimento cruzado. Ou então aqui na parede. Aí a mãe manda um vídeo, a criança embasbacada, Pamela, tentando achar o lado. E aí a mãe, Vanessa, agora entendi por que ele não faz círculo. Então, e isso é o último, e é bem legal você dizer isso, porque isso é puro neuromovimento, que é o movimento que estimula o cérebro, que vai organizar na aprendizagem. E ao mesmo tempo, né, o nosso cérebro tem dois lados. Se eu não integro esses dois lados, que é o lado do motor e da aprendizagem, a coisa vai travar. Então, quando a criança não consegue cruzar essa linha média, né, ela, eu sei uma parte, mas a outra vai travar. Então tem que integrar esses dois lados. Exato. Né? E aí as crianças se viram em blocos, né, Pamela? Quantas vezes o Gustavo, a gente chamava ele não tinha esse jogo de cintura, assim, ó, para fazer esse movimento de virar, a parte de baixo ficar para frente e a parte de cintura virar para trás. O Gustavo virava assim, Pamela, parecia um corpo inteiro, né? Um robozinho, né? Gente do céu, parece um robô. E o quanto isso gasta energia, o quanto isso traz tontura, o quanto isso fazem os movimentos ficarem muito mais difíceis, né? Muito mais, muito. É tudo engessado, não é espontâneo que nem no desenvolvimento típico. Então, assim, tudo isso tive que parar antes e dizer só um pouquinho. Porque como no autismo moderado a leve é mais, como é que eu posso dizer assim, a gente trabalha um pouco e basicamente consegue dar uma boa, às vezes no grave, você trabalha, a criança carrega aquilo ainda, mas de uma forma mais amena. Eu percebo assim, o grave, o moderado, né? Vamos colocar assim, né, gente? O que precisa de mais suporte, enfim. Isso. Como cada um quiser, né, chamar. Mas isso. A criança que precisa de mais suporte, ela vai precisar também de mais suporte no movimento para organizar toda uma aprendizagem dela. E eu vejo que a criança que tem o autismo leve, ela vai precisar do movimento para organizar o emocional dela para tolerar na aprendizagem. Então eu uso muito movimento, para amadurecer emocionalmente, porque eu vejo assim que das crianças também que são
leves, uma das questões é elas tolerarem determinadas situações. Então a gente usa esse movimento para regular também, né? Hoje eu tô numa escola que eu tenho 14 autistas leves, muito leves, que hoje o que eu tenho que trabalhar basicamente com eles é muito mais questão emocional e comportamental do que questões cognitivas, questões motoras e tal. E eu noto Mas que isso. trava aí, né? Hã? E daí trava, né? Essa Trava coisa também. de... Porque trava, porque o cognitivo tá lá, mas o emocional tá embaixo, então Exatamente, fica um vácuo aqui no meio, né? não tem aquele filtro que quer participar toda hora, fica chateado porque a professora não chama, aí joga o caderno. E aí a professora diz, Vanessa, mas eu preciso falar? Aí você tem que pensar 500 estratégias para organizar essa criança, entender que ela, né, ela tudo bem, ela querer participar, o cognitivo dela tá a 1000, mas que ela tem que esperar a vez. Então são outras questões, né? Mas é muito legal de ver assim, que mesmo dentro do espectro você tem que passar em 1000 coisas. Mas o que eu vejo é que muitas vezes no que precisa de mais suporte, eles vão carregando. Assim, tem muita coisa, obviamente, porque é orgânico, que você consegue ir amenizando, mas eles vão carregando, assim. Hoje o Gustavo tem eu acho que impactou até mais do que no pedagógico, Pamela, na autonomia. Assim, de ser capaz de fazer as suas próprias AVDs, sabe, de servir o seu café, de Porque a gente vai esquecendo isso, né? A gente vai usando o movimento só para querer ensinar a criança, por exemplo, eu quero que meu filho brinque, tudo bem, né, gente? Claro, eu quero que meu filho pule, eu quero que meu filho brinque de pega-pega com as crianças, mas daí a gente tá colocando o tênis dele ainda, a gente tá pondo a meia nele ainda, a gente tá vestindo ele ainda, tá abaixando a calça dele pra ele fazer xixi, né? A gente teve essa conversa várias vezes, porque a gente fica doida com essas coisas, né? A gente diz, meu Deus do céu, o menino tá com 9 anos e a mãe tá botando a meia. A gente fica doida. E assim, o que eu falo que mais pega é, a criança tá com 10 anos, a mãe, gente, não é julgando, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto. Às vezes, os pais, a família ainda tá pondo a meia na criança, dando a comida na boca e quer que a criança aprenda a ler e escrever. E daí, gente, tem alguma coisa que tá errada aí. Por quê? Então, a gente tem que dar o mesmo grau de cognitivo que a gente quer que ela tenha, a gente tem que... O motor e o funcional tem que vir acompanhando minimamente, né? Exatamente. Então, assim, se eu quero que meu filho leia e escreva, é importante que ele já saiba conscientemente atender comandos de movimento, né? E abaixar pelo menos, por exemplo, ir no banheiro, fazer um xixi sozinho e erguer. Porque isso anda junto, né? Uma criança que já tá lendo e já tá escrevendo, ela também já usa o banheiro sozinha, ela também já pula sozinha, né? Já atende comandos simples, né? Pamela, no curso de adaptação tem um módulo de situações problema. E eu falo isso, gente, como que eu vou apresentar? Eu vou falar para vocês estrategicamente como adaptar uma atividade de situação problema, tranquilo. A gente vai fazer tantas linhas, a gente vai botar em malha, eu explico tudo direitinho. Mas aí eu pergunto assim, tá, mas a sua criança, ela resolve o problema no dia a dia? Você deixa a gaveta lá sem cueca para ela saber o que ela tem que fazer quando ela abre, quando sai do banho? Você deixa o café acabar e ela ficar apertando e olhar para o adulto e dizer, olha, não tem café, sabe? Esses dias ela tá vivendo na situação do mundo que todo mundo vive? Exato, ou ela tá vivendo num mundo à parte? Porque a gente fala assim, às vezes o autismo vive no mundo à parte, mas assim, nós colocamos eles também no mundo à parte, né? Muitas vezes. E eu falo isso assim, ó, gente, situações, problemas para desenvolver raciocínio lógico, não é no papel. O raciocínio lógico é aqui, ó, é no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo muito, que assim, é até engraçadinho, tadinho do meu Google. Tadinho que eu digo porque eu sou mãe, posso dizer. Eu falo o que eu quero. Para as coisas que ele faz, eu fico assim, gente, meu Deus do céu, eu amo tanto que chega a doer, mas olha ele, pegou o pãozinho dele e ele tá meia hora, Pamela, com a faca. Cortadinho! Aí eu olhando de longe, eu falei, gente, que demora para cortar um pão. Aí eu olhei, Pamela, a cera da faca para cima. Ai, que dozinha, gente! Isso é o autismo severo moderado, porque tá ali o raciocínio lógico, cara, não tá cortando, então eu vou pensar numa estratégia, né? E eu,
Gu, ele me olhou assim com a faquinha. Tipo assim, sabe? Mãe, não tá dando certo. Coisa Aí mais eu, gostosa. filho, olha, olha a faca, olha. Aí ele olhou a faca e falei, ó, vira. Aí ele, aí viu. Aí, então, assim, essas coisas, entendeu? Do dia a dia, que às vezes a gente nem permite as crianças viver esse É, tipo de é, situação, entendeu? A gente é, já é, vai, ai meu Deus do céu, já, é. já corta o pão e já não sei o que, já. Então, assim, ele tem essa questão, o movimento vem muito para dar autonomia para ele, e a gente justamente vai caminhando no espectro também quando eles vão adquirindo autonomia, né? Então, a gente tem que E assim, eu até falo, a visão Movapre, eu tava falando até em todas as lives, né, que a visão Movapre, o curso e a ideia da visão Movapre é exatamente isso, é pensar na família, né, quais são os valores, né, a família é o movimento, é a aprendizagem, é a funcionalidade. Então, eu vou dar uma aprendizagem e um movimento que condiz com o que aquela minha criança necessita, né? Não porque tá ali só num checklist que todo mundo tem que fazer aquilo. Você até pode acompanhar, mas às vezes nesse meio do caminho, não tá escrito ali o meio do caminho que você tem que fazer, né? No meio do caminho ele te dá uma situação e você fala, tá, mas e nas outras? E que você vê que aquela situação que apareceu no meio do caminho é muito mais importante do que fazer a bolinha de papel crepom que está no checklist. Exato. Né? Então é isso que eu acho que a gente tem que eu falo que tem que tomar cuidado quando a gente se prende muito a essas coisas que tem que atingir. Né? Então, por exemplo, às vezes vem uma mãe e fala para mim, ó, Pamela, meu filho está com 6 anos, ele já tinha que estar, por exemplo, escrevendo o nome dele. Tá, então vamos estudar. O que ele faz? Ah, porque lá na sala já tá todo mundo escrevendo o nome dele, então eu quero que pelo menos ele escreva o nome dele. Mas aí você vai ver, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem é o outro, ele não sabe que existe o outro, ele não sabe... Então daí não vai fazer sentido ele escrever nem o nome dele. Ele então, não por isso o nome, né, quando é chamado. Exato, e daí vem toda aquela base, né, que a gente também fala muito do movimento dele vir até você, dele entender que vocês não são a mesma pessoa, né, que o meu corpo precisa, tem um espaço, quando a gente fala assim, as pessoas falam, nossa, falando que viagem, né, mas gente, pra gente é tão natural, né? Quem vive o autismo severo sabe, eu Gustavo até uns 3 anos e meio, ele não sabia que ele era Gustavo. Você chamava Gustavo, ele ficava pleno andando pela casa, ele não fazia ideia que ele era o Gustavo. Então, quando eu consegui, eu lembro que acho que uns 4 anos e meio quase, que ele começou a balbuciar, que eu consegui fazer ele dizer a primeira vez, como é o seu nome? E aí eu fiz o modelo, Gustavo, e aí ele, Gustavo. Eu lembro que eu chorei, que eu lembrava chamando ele pela casa e ele não sabia que ele era o Gustavo. Então Gente, o que eu acho importante dizer, né, Van, é que a Van não tem você tem hoje terapeuta que trabalha ou você trabalhou muito tempo só você? Hoje continua você, como que tá o negócio? Marroi, ela quer fazer polêmica no isso? Não, mas eu quero... Não é polêmica, pelo amor de Deus. Não, oi! Marroi, ela quer na sexta-feira de noite fazer Não, é porque toda vez que aparece, que eu abro a caixinha de pergunta, me vem uma pergunta assim, Van, é só tu que trabalha com Gu? E eu sinto que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Então, é só eu. Mas na verdade é assim, gente, ó, não é porque eu me sinto autossuficiente, ou que eu sou extremamente controladora, ou não é nada disso. Eu sou também. Mas... esse não é o motivo principal, mesmo eu sendo. Isso é uma parte. Não, eu tô brincando. É porque eu sempre achei assim, ó. Porque na verdade eu morava no Rio Grande do Sul, eu tinha muita dificuldade para encontrar bons profissionais. Mas eu pensava assim, se é para estar indo de mãe turista para lá e para cá, eu prefiro então estudar mais ainda a minha parte pedagógica, e a parte pedagógica eu vou ficar responsável. E eu vou pegar supervisão com outras áreas que não são a minha, fonoaudiologia, a parte motora, a parte de terapia ocupacional e tal. E foi o que eu fiz desde lá. Então eu pegava supervisão e aplicava em casa. Eu me sentia
bem assim, sabe? E depois, assim, eu fui acostumando, sabe? Essa foi a palavra. Eu tinha que me virar e foi o jeito que eu encontrei e eu fui acostumando. Então, quando eu vejo algumas mães falando assim, ai, sabe, quer fazer tudo, a supermãe ou coisas desse tipo. Não é isso, assim, Foi a necessidade, né? foi uma necessidade que aí eu me acostumei. Hoje, pra mim. E daí posso falar que acho que acontece? Você foi uma necessidade que você se acostumou, você se deu bem tão bem com isso, que eu acho que quando você se via pensando em pôr num terapeuta, e daí o terapeuta não sabia às vezes nem metade do que você já sabia, você falou, cara, como que eu vou pagar alguém? Porque isso também conta, né, gente? Por isso que eu falo que os terapeutas têm que estudar muito. Porque você não vai pagar uma pessoa, sendo que você está estudando, e eu falo muito isso para os terapeutas quando o pessoal se inscreve na Visão Movapre também no curso, é assim, gente, vocês precisam estudar, porque as mães das crianças com atraso no desenvolvimento do autismo, elas estão estudando muito antes de você. Então, cara, debruçada na internet, em livros, Pamela, comendo tudo isso, entendeu? Terapeuta meia boca não pega mais mãe. Mãe que, assim, que tá antenada, não que todas as mães sejam obrigadas. Tem mãe que diz, eu não quero, muito obrigada. Ok, a gente respeita. Mas as mães que eu vejo, que eu acompanho, olha, passam noites estudando. Tem muita mãe boa que tá acompanhando a live que, tem canal no YouTube, dá show, muito profissional. E eu vi assim, eu tentei depois, assim, quando cheguei aqui em Santa Catarina e tal, olha, eu tenho apraxia, e levava a terapeuta, apraxia? Aí eu dizia, então, olha, eu não tenho horário mais essa semana, viu? Beijo, depois eu volto. E ia embora, porque eu pensava assim, gente, não sabe? Então eu pensava, vou continuar com o meu esquema aqui, que eu já tô acostumado. E fui indo, assim. Então algumas coisas eu fui fazendo por fora de cursos e tal, e outras coisas eu ainda mantenho essa transição. É difícil? É desgastante? É. Tô perguntando como que você consegue cozinhar, trabalhar e ainda ensinar o Gu. Eu não consigo, eu finjo que consigo. Eu falo 1000 vezes no Instagram isso e as pessoas têm uma visão muito errada do Instagram. As pessoas acham que tudo é perfeito, que tudo é sincronizado. Gente, não é. Quando eu tô ali fazendo atividade com ele na mesa, eu tô queimando o arroz, meu filho mais velho tá me chamando, meu marido tá apavorado pagando uma conta atrasada que eu me esqueci. É tudo assim, gente. A vida é real. E a vida é isso, né, Van? Exatamente. E eu acho que o Instagram, ele vende uma coisa que não existe, gente. Então, assim, a perfeição não existe. Aquela atividade bonitinha que a gente coloca da criança sentada, a gente põe um recorte. Porque se a gente colocar os 30 minutos que a gente está fazendo a atividade, a criança levanta, a criança ela sai, a criança ela volta. E é isso, e tá tudo bem, a vida é essa. Porque às vezes a gente coloca só o recorte da criança, fazendo ali os 5 minutinhos. Claro que o Stories é isso, né? O Stories é 15 segundos, a gente não consegue pôr uma hora. Né? Exatamente. Mas a gente põe para incentivar, mostrar a possibilidade, né? Só que tem entre trancos e barrancos, né? Exato. E assim, quando ele era menorzinho, que ele era muito severo, hoje até me arrependo. Eu deveria ter mostrado mais as dificuldades. Mas como eu ainda tava, assim, ele era pequeno, ainda me doía muito. Às vezes eu via videozinho dele totalmente fora do ar, totalmente desconectado, e eu apagava, eu não queria publicar aquilo, só de assistir o vídeo me doía. Então teve muita coisa que eu não mostrei. Então quem olha meus vídeos antigos do Gustavo com 4 anos, só olha a conquista, só olha a vitória. Às vezes ele com a pinça levando uma cor de um lado ao outro, aí as pessoas, nossa, com 4 anos ele já fazia isso? Então não era severo coisa nenhuma, mas eu fiquei assim, às vezes eu ficava semanas trabalhando aquilo ali e só postava o vídeo dele fazendo, entendeu? Exatamente. Eu faço muito isso, né? Por exemplo, esses dias eu coloquei meu aluninho escrevendo ali bonitinho, organizadinho. Cara, mas eu fiz um intensivo com ele de atendimento psicomotor durante 15 dias, todos os dias, trabalhando as mesmas coisas. Para chegar um mês depois, a gente trabalhando todos os dias para ele ter aquela resposta. E ainda precisar de suporte. Né? Então não é assim. A gente tem que ter a persistência, tem que ter a consistência, que eu falo que é isso que faz o que eu vejo, assim, que as pessoas falam, essa terapia dá certo e essa não, é a consistência. Né? Você fala muito isso, né, Van?
Exatamente. Porque ele tá indo muito bem na terapia X. Sim, gente, mas ele faz 30 horas da terapia X, entende? Ele faz 1 hora de psicomotricidade. Então, óbvio que a terapia X ele vai responder mais. Mas, assim, hoje eu já tenho essa visão. Então, hoje eu mostro os perrengues, eu mostro as dificuldades. Mas quando ele era menorzinho, aquilo me doía muito, assim. Eu até brinquei com uma mãe outro dia que eu não dizia nem que ele era autista. Por mais que eu trabalhasse com educação especial, mas eu dizia que ele tem autismo. Porque, de certa forma, eu achava que aquilo... era uma parte dele, mas não representava ele todo. Então eu tinha muito aquela coisa do eu ainda estava trabalhando. E o luto que eu falei que eu não vivi lá atrás, eu vivi no metade do caminho. Quando ele fez uns 6 anos que eu vi que a coisa, né, tipo, tava... Você sabe que isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas... É bom você falar, Van, porque assim... Eu acho que existe um momento que você tá você recebe diagnóstico, eles falam, vamos à luta, bora lá, porque ele pode atingir tudo. E daí, caminhar no espectro, você fica, né, cheia de expectativa. Vai que vai pro leve, né? Que é a esperança de todo mundo, né? E daí, parece que quando não vai pro leve, vem um baque, né? Porque você fala, poxa, fiz tudo isso, dei todas as terapias, fiz tudo e ele não foi pro leve. E isso acontece, né? Muito, mas é saber trabalhar. É o que mais acontece. É o mais comum acontecer, inclusive. Sim, sim. E é isso que eu falo, né? O Instagram, não só o Instagram, né? Mas enfim, a gente coloca. Tem muitos autistas leves que falam, olha, ele sempre fez a terapia e agora ele. Olha como ele tá. E, gente, às vezes a gente vai fazer 1 milhão de terapia. Ele vai melhorar, mas a gente não pode esquecer que cada um é um, né? Não é porque a mãe não foi boa, não é porque a mãe não fez o suficiente. Muitas vezes não é isso, né? E para tirar, eu acho que é importante falar, porque às vezes as pessoas ficam com peso, né? De, tipo, nossa, não dei, acho que tudo que ele precisava, né? E aí, com 6 anos, veio aquele soco no estômago. Aí começa aquela coisa, meu Deus, tá acabando a idade da plasticidade neuronal. Esse menino não chegou nem na metade do caminho, ficou um monte de lacuna. Só que aí eu acho que também é legal de falar, Pamela, porque também tem mães aqui de crianças que estão indo para 7, 8 anos, como o Gugu, já vai fazer 9 anos em abril do ano que vem. É que tudo bem, tem a plasticidade neuronal, mas muita coisa acontece depois também, gente. Não é isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, posso falar? Rola um terrorismo, né? Rola um terrorismo que fala assim, até 3 anos, cara, você tem que dar o seu melhor. E daí, pá, sobrecarrega a criança no nível de terapia que, cara... A criança nem tem infância, porque ela fica com 40 horas semanais, é uma loucura. E aí eu comecei veio o luto com força aos 6 anos. Eu falei, gente, esse menino é severaço mesmo, por tudo que foi feito. E como eu era a terapeuta dele, era tipo 40, 60 horas semanais. Era da hora que eu acordava, a hora que eu dormia. Eu perdi 12 quilos, eu perdi cabelo, fiquei envelheci pra caramba. Mas eu dei tudo de mim. Aí chegar aos 6 anos e ver, nós perdemos 30 pontos no ATEC, mas é isso. Tipo, não, sabe, não é leve. Aí eu falei, gente do céu. Mas aí doeu, mas aí você começa. Parei, mas tá lavando louça. Parei, começou a andar de bicicleta sem rodinha. E aos 7, e aos 8 começa a falar melhor. E aí começa a se alfabetizar. E você fica, passou um pouquinho, peraí. Então, tem plasticidade neuronal? Tem, mas, gente, tem vida depois dos 7 anos. E sabe o que eu digo? Eu acho assim, que quando a criança ela é estimulada, você dá as bases corretas, né, de movimento, tal, às vezes não vai vir na idade, mas você deu a base, para quando de repente começa a vir essa maturidade, ele começa a pôr isso em prática. Eu vejo muito isso nas crianças de 7 anos. Um monte de criança começa a falar, um monte de criança começa a ter consciência do corpo, um monte de criança começa a utilizar aquilo de forma mais organizada. Mas é porque antes a gente também olhou, né, deu uma base que é necessária, inclusive para depois ele poder utilizar com 7 anos, né? A grande questão é, quando chega com 7 anos você não deu base nenhuma, daí você começar com 7 é outra coisa, né? Exatamente. E aí bem isso. Nos que tem mais comprometimento, os resultados vão vir, assim, bem mais lento, mas ele vem aos poucos. Hoje, se eu der eu tô vendo comunicação alternativa pro Gu. E, gente, eu falo da Van. A Van, quando a Van fala assim do Gu, cara, mano... O Gu é sensacional. E daí a Van fala assim,
o Gu é moderado. Porque eu acho que tem questões, eu acho que é importante colocar aqui, porque tem questões cognitivas que o Gu ainda não atingiu. Eu falo do cognitivo, é isso. Porque, cara, você vai, por exemplo, o Gu, ele foi pro Beto Carreiro, né? Brincou em todos os brinquedos, arrasou, vai em fila, foi no restaurante, eu fui no restaurante com o Gu, fica bonitinho. Gente, não dou conta, não dou conta. A questão do que as crianças, a gente tem que pensar no espectro é que às vezes eles são severos numa parte, moderada em outra parte. Isso mesmo. Isso acontece muito. Isso na visão Movap é o que a gente sempre fala, porque às vezes a gente se prende no cronológico, né? Na idade cronológica. Só que, na verdade, a gente tem que olhar para cada nível do desenvolvimento, que é aí que você vai entender o perfil da criança, né? Exato. É saber se ela, no cognitivo onde ela tá, no emocional onde ela tá, no movimento, no psicomotor onde ela tá. E eu sempre falo, às vezes se o psicomotor tá defasado, e os outros também. Então vem nesse psicomotor para crescer, porque as outras coisas caminham juntas também, né? E assim, Pan, o que eu falo de moderado a severo é o cognitivo, que assim, eu sei que o Gustavo não é daquele assim, que vai ter sempre vai precisar de supervisão, sempre vai ter um adulto tendo que localizar ele. Gustavo não pode, Gustavo não sabe. Mas assim, eu posso dizer que hoje ele é de moderado a leve na questão emocional, que é tão importante no espectro autista, né? Ele tolera, ele espera em fila, ele foi no brinquedo comigo no Tibum, ele ficou todo molhado, eu não consegui voltar no estacionamento para pegar uma segunda muda de roupa, ele esperou a roupa secar no corpo, pingando, Pamela, pingando. Ele andava com as perninhas abertas. Conexão, né, Van? Conexão, isso que eu falei, aprendizagem com conexão. Movimento, aprendizagem e conexão, né? Eu dizer, a mãe também tá molhada, o mano tá molhado, a gente vai ter que ficar assim. E não é uma coisa de agora, é uma coisa que foi trabalhada lá de trás, sabe? De chegar no shopping e querer correr direto pra loja do brinquedo. Eu lembro de dar uma voltinha, né, no shopping, pra ir no parquinho. Só um pouquinho que eu vou fazer um negócio aqui, você vai esperar. Então, tudo isso foi trabalhado lá atrás. Então, quando eu digo pra ele, quando eu só olho, ele já mesmo diz pra mim, sapé, que ele fala, sapé pra ele é espera. Aí ele olha pra mim e fala, sapé? Eu falei, é pra esperar. Então, sabe, ele já sabe, só do movimento que eu faço com o olho, ele já sabe o que eu tô solicitando dele. Olha que conexão, né? A importante, a gente teve essa imersão master, o tanto que eu falei dessa conexão, e às vezes a gente olha só pro comportamento e a gente sabe que pra organizar uma emoção, eu preciso me conectar com o outro, né? Eu tive que fazer muito esse trabalho de conexão que tu me ensinou lá atrás, para hoje ter toda essa cumplicidade só de olhar, se ele tá num lugar bem longe de mim, um shopping, um negócio, e só de fazer assim, ele para imediatamente o movimento e volta para trás, entendeu? Se a gente chega numa bifurcação do shopping, ele tá na minha frente, ele olha para trás para me perguntar para que lado é para ir. Então, tudo isso são coisas que tu me ensinou lá atrás. No emocional, tipo assim, não é que eu seja a figura de liderança, mas ele entende a questão de, não, eu preciso, sabe? Referenciar um adulto nessa situação, né? Exatamente. Então, assim... Você sabe que é um movimento simples, que a gente fala que é um movimento funcional, né? E é um movimento socioemocional, porque o parar é um movimento, eu parar e olhar para trás e voltar é um movimento que muitas das nossas crianças não fazem, né? Entender, tipo, cara, se eu não voltar pra minha mãe, pode ser que minha mãe não venha até mim, eu vou me perder. Essa noção de espaço do outro, né? Eu quero ir no brinquedo. Não, eu quero ir no brinquedo, mas aí tu olha nitidamente que ele faz assim, Aí ele, tipo assim, mas pode, sabe? E é isso que precisa ter nas nossas crianças, assim, aí pode, aí ele vai. Não é que eu seja controladora ou que ele seja adestrado, não é isso, mas isso é muito difícil no autismo, às vezes é mais difícil que o pedagógico. Então são coisas que eu falo muito para as mães, tem que trabalhar. Isso tu me ensinou lá atrás e eu aprendi bastante com a Marie também, assim, Sim, a Marie, o Eric. A gente fala muito do Eric e da Marie no curso, porque assim, eu acho que eles trouxeram uma visão para o Brasil que as pessoas não tinham, né? Há anos atrás não tinha, e a gente penou, e quando eu iniciei falando disso, as pessoas falaram assim, o que é isso? Como assim? Hoje já tá mais aberto. Mas até hoje ainda é meio estranho, mas eu lembro que no começo as pessoas falaram assim, mas é isso que eu tenho que trabalhar com ele?
né? Mas ele é Né? autista. É. Mas tudo bem, faz parte. Então, é isso, assim, eu acho que isso é muito importante de frisar. Quando eu falo no curso de pré-requisitos, eu falo bastante. Assim, eu falo de atenção compartilhada primeiro, que é tudo, né? Sem contato visual a criança não aprende nada, e a segunda coisa é tônus. Então, assim, às vezes eu nem vejo as pessoas falando de pré-requisito para processo de alfabetização. Cara, isso é base do desenvolvimento, né? Exato. Tônus e equilíbrio, se a sua criança, gente, até a dica, olha para sua criança, vê o tônus dela e vê o equilíbrio. Tá ruim, vai dar ruim nas outras coisas. Então é a base, né? Não imitar não vem. Então, por isso que eu até falei, ó, tônus antes, depois imitação. Porque eu lembro. Por favor. Tchau, e ele? Eu falei, gente do céu, entende? Então não tem coisa que tem que ser. Tem que, às vezes, fazer um caminho. Quando às vezes eu ouço falar, esses dias eu fiz um curso, e aí o pessoal do curso falou assim: por que a gente vai ensinar a errar se a gente pode ensinar pelo caminho mais curto, que é ensinar direto a acertar? E aí, porque a vida é assim, né, gente? A vida a pessoa acerta. Aquilo me deu uma dor, aquilo me deu uma dor. E eu fiquei assim, eu não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Eu vou falar. Não vou falar nada, não vou falar, falei. Eu não vou falar nada. Aí eu falei, gente do céu. Eu falei, então tá. Então essa criança nunca vai esperar, nunca vai se frustrar, nunca, né? A vida não é assim. Aí... não, mas aí depois, quando for generalizar, aí a gente começa a ver as crianças começam a ficar rígidas, começam a ficar com dificuldade para se frustrar, começam a não entender por que acertam tudo na mesa e na vida as coisas não acontecem da mesma forma sincronizadas. Então eu já falei, meu Deus, eu tava quietinha até agora, mas agora não deu. Então, assim, olha, tem coisas que não dá. E é isso, gente. Assim, se eu posso deixar um recado para as mães, que é a nossa. No fim, a gente ia fazer meia hora e a gente fez 1 hora. Cara, não tem como. E assim, a gente ia ficar aqui eternamente, cara. Mas eu posso dar um recado para as mães: façam o curso da Pamela. E prestem atenção na conexão, porque tem coisa, gente, que você não vai conseguir no pedagógico, você não tá lá no checklist de conexão com seu filho, não tá. Quando você olhar lá no checklist, bolinha, faça, com 2, 3 anos ele faz bolinha de papel crepom. E a criança tá fazendo lindamente a bolinha de papel crepom, mas ela nem viu que a mãe dela tá do lado aqui. Gente, por favor, não, façam o curso da Pamela, e aí eu garanto que vocês vão aprender mais. Não, faz assim, ó, faz o curso do Movapre, do treinamento Movapre, daí, se quer ensinar a sua criança a fazer atividade de aprendizagem, daí faz o da Van. Isso, pronto. Porque eu falo que a gente se completa, né, Van? Exato. Porque, às vezes, a gente tem um olhar tão... isso que eu falo, acho que as coisas precisam se complementar, né? Nem tudo é comportamento, nem tudo só é a criança que não tem aprendizagem. Então, uma coisa depende da outra, né? Não tem... E quanto mais a gente olhar para esse todo, mais a gente consegue entender a nossa criança, né? Com certeza, com certeza. Não vamos colocar as coisas em caixinhas, né? Esse ser humano que está ali na mesa é um ser humano que tem questões de saúde para ser olhada, questões que tem emocionais para ser olhada. É um ser humano, né? Não é um chefe. Exato. E a gente demora um pouco para cair essa ficha, porque por causa dessa pressão da neuroplasticidade, da poda, né? Que fica. Então a gente acha que quanto mais objetivos do checklist a gente vencer, mais longe a gente vai chegar. E a verdade é que muitas vezes a gente consegue uma criança que consegue fazer muita coisa no checklist, mas essa criança não é totalmente desconectada com o mundo ao redor. Então, é isso, assim, façam o curso da Pamela, que eu tenho certeza que vocês vão. Ai, Van, obrigada, viu? Eu queria agradecer de coração. Gente, quem quiser saber dos cursos da Van, ó, a Clínica Neuroaprender está perguntando, pode ir lá. Da Van, no Telegram, no Instagram, no direct, ela põe as informações. Tem muita gente que fez o curso meu e faz o da Van, ou faz o da Van e faz o meu, a Dani. Eu vou sair, porque senão meu marido vai me matar. Beijo, gente! Beijo, tchau!